Galerinha do segundo ano, nos encontrando aqui mais uma vez. Hoje, a gente está fazendo aquela volta ao tempo, lembrando de Dark, né? Aquela voltar no tempo. E hoje a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 33 e 34 do nosso material, que ele vai nos mostrar aqui a democracia, a ditadura e cidadania. Lá, quando a gente volta para o mundo grego, quando se falar de democracia, Aristóteles tem uma visão até interessante, que ele dizia que esse estilo de democracia ele pode ser tão bom e ruim ao mesmo tempo, a maneira como é feito esse governo. E Platão, na obra dele República, ele dizia que o melhor governante dentro da polis era o filósofo, porque era aquele que estaria preparado para entender o desenrolar dentro daquela polis e a forma como ele devia governar. E ele utilizava a expressão oligarquia, onde aquele governo de poucos, ou dos melhores, para exercer esse papel, porque quando a gente fala de governo, a gente sabe as dificuldades que se tem. Conhecimento, habilidades para desenvolver dentro da polis. Mas a democracia, Milo Fernandes tem uma frase até interessante, ele diz o que para nós? Democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. Olha só, a frase de Milo Fernandes tem uma característica até nossa, porque se a gente inverter, botando a democracia como alguém manda em você, a gente vê a nossa realidade hoje, ao longo da questão política no Brasil, a gente vê as dificuldades que o Brasil sofreu e sofre em relação a essa questão da democracia. Porque quando eu falo de democracia, a concepção que eu tenho é que é governo de muitos. Então, pela situação que se está hoje, se é pela lógica desse governo de muitos, então, se alguém não está fazendo o papel que você escolheu como teu representante, então você tem o poder de fazer com que esse indivíduo saia e você coloque em outro indivíduo, outro processo eleitoral e tudo mais. Só que no Brasil a gente faz isso a cada 4 anos. Então, o que pode acontecer na história do Brasil, você vê os impeachments, que foi do Collor e da Dilma, onde há uma mobilização muito grande para tirar, porque o governo está fazendo alguma coisa que não condiz para aquilo que ele foi eleito ou foi eleito. Então, isso no Brasil é bastante visível. Então, a democracia fica uma pergunta fundamental. É do povo e para o povo? É assim que a democracia funciona? Lembrando, quando a gente fala de política, a gente já viu nas nossas aulas, a política tinha uma concepção do bem comum. Então, eu faço esse processo, mas eu preciso fazer com que essa atitude, esse ato de governar, eu tenho que pensar que é para todos. Não é só exclusivamente para mim, para a minha ideia, para o meu pensamento. Eu tenho que pensar em toda essa realidade para as pessoas que necessitam, enfim, esse olhar global. E, nesse linguajar, existem 3 tradições, tá? Dentro desse processo de relações de poder. Nós temos a democracia, em que todo Estado governa, mas você escolhe seu representante, que é o presidente, o prefeito, o governador, e daí se segue. Temos a monarquia, onde você só tem uma forma de governo, e a aristocracia, tá? Onde você coloca só os melhores, porque a gente está falando aqui de governo. Então, essas tradições já estão bastante visíveis se a gente olhar para a nossa história. Cada uma delas funcionou, mas algumas deram certo e outras não. Então, dentre as 3, da democracia, a forma mais pura, a gente chama de democracia moderada. Quando ela passa a ser uma democracia corrupta, a gente entra no segundo momento que a gente chama de demagogia, onde ela passa a ser extrema e você só pensa em vantagens. Então, quando a gente olha para a política no Brasil, existe muita demagogia, que as pessoas estão preocupadas exclusivamente para si. Vimos esse ano que existia uma preocupação nas questões das leis trabalhistas e para quem é aposentado, pensionista da CSEG, que encontraram mecanismos e formas para se tentar mudar essa realidade. Se você falar da Previdência Social no Brasil, é interessante. Quanto se arrecada, e a ideia que dão para nós é que vai faltar porque não tem condição. Mas se você observar a forma como é tirado o dinheiro no Brasil, que é nossos impostos, então existe uma grande quantidade de dinheiro, é a forma como é distribuído. Nós vemos relatos aí de pessoas que exercem esse poder de democracia no Brasil, as vantagens que elas tiram. O quanto dinheiro ilícito elas conseguem nos seus processos lá dentro, os benefícios que ela pode tirar, um dinheiro que poderia estar sendo usado agora, nesse momento, mas as pessoas estão preocupadas não com o bem comum, o bem de si próprio, e isso tem um impacto direto na sociedade. O segundo momento, que é a monarquia, tá? Se existia a tirania, essa monarquia era corrupta, onde aquele cara achava que tinha esse poder, era o rei sol, ele poderia fazer tudo, decidir tudo. Terceiro momento, nós temos que é a aristocracia, que é esse governo de poucos, a oligarquia, que tem essa vantagem, aquele governo dos melhores, e a concepção corrupta dessa aristocracia, a gente chama de oligarquia, que é a vantagem. Então a gente vê aí as famílias tradicionais que nós temos no Brasil, que exercem esse poder político no Brasil durante muito tempo. Então você reduz naquele grupo pequeno e as pessoas vão exercendo esse poder, passam 15, 20, 30 anos,
E só vai passando de geração em geração. Aí a gente imagina isso daí, o que foi que essa família A ou família B fez em relação ao estado que ela trabalhava, o país que ela está exercendo esse poder. E a gente vai observando quantas pessoas acreditam. Um exemplo de eu morava, as pessoas tinham 2 candidatos, até 3 candidatos a prefeito, mas tinha um, e quando tinha esse momento era uma briga entre as pessoas. Elas ficavam até intrigadas na cidade, se alguém falasse do candidato que ela é a favor e o outro é contra, existia uma briga interna até entre as famílias. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm essa concepção que vai chegar no Brasil, Salvador, aquele que vai resolver todos os problemas do Brasil, econômico, social, político, dentre outras coisas. E a gente sabe que não é assim que funciona. Porque quando se fala de democracia hoje, o objetivo é fazer com que essa forma de governo possa favorecer, tá, a maioria. Nesse caso são todos e todas. Mas infelizmente isso não acontece. Aí Aristóteles vai dizer que a democracia ela pode ser tanto boa quanto ruim com a forma como esse indivíduo exerce esse poder no Brasil. Vamos imaginar, nós vivemos no Brasil a experiência da ditadura militar, onde os militares assumem o governo, mais ou menos até a década de 80, depois com as diretas, em que o povo volta a ter esse direito de voto, exercer esse papel todo e daí se segue. Mas desde aí, se a gente observar, acho que vocês não tiveram oportunidade, mas, por exemplo, teve um período que existiam, quando o Sarney, porque Tancredo Neves ia ser o primeiro presidente eleito na forma democrata, e tinha o Sarney que era o vice, então o Tancredo morre e o Sarney assume esse governo, e tinha fatores que aconteceram na cidade, vocês não vão ver só esse livro de história, mas eu tive a oportunidade de ver essa realidade, que existiam as fiscais do Sarney, onde as pessoas iam ao supermercado com a listinha e via se o preço estava subindo e estava crescendo, porque a inflação era altíssima. Então tinha esses fiscais. E quando você ia comprar alimento, eu me lembro que eu ia com a minha mãe, na época existia a Coab, que era essa venda de alimentos lá, então eu tinha para esse local e você tinha uma quantidade de X para comprar. Não sei se vocês conhecem a experiência, mas pergunta para os pais, os avós. Eu fui para a fila do leite, para a fila da carne, a fila do frango. Então você comprava esse produto nesse período, década de 80, 90 para frente, por esse período, você ia para a fila para conseguir comprar esse produto e tinha uma quantidade X, porque estava numa falta muito grande. Existe aquela lei do capitalismo que é de oferta e procura. Mas o que os nossos donos de supermercados faziam? Eles tiravam um determinado tipo de produto, reduzia bastante o preço lá em cima. Então essas fiscais nesse período tinham esse papel de observar essa alternância de preço. Hoje na pandemia não é diferente, se você vai no supermercado, os produtos estão nessa oscilação direta. Então para quem vive desse tipo de comércio, ele está enriquecendo muito mais do que antes da pandemia. Porque ele bota o preço, as pessoas não vão morrer de fome, então ele bota o preço que quiser. É importante que a pessoa fiscalize, veja e denuncie. Mas está tudo normal, não está me afetando diretamente. Quando a gente fala de ditadura no Brasil, dentre outras, mas a gente fala a nossa realidade aqui, quando os militares assumiram o poder no Brasil, a gente percebeu que as pessoas, alguns sofreram sanções, foram presos, foram extraditados, mandados para outros países, alguns foram mortos. E hoje as pessoas ainda choram as mortes daqueles que nem conheceram, tiveram oportunidade, o processo de tortura no Brasil que aconteceu era interessante. Eu me lembro que tem uma narrativa de uma mulher que ela foi torturada, então eles introduziam no órgão genital dela uns fios elétricos, ligavam e os filhos botavam para assistir essa tortura toda. Então, psicologicamente falando, as consequências são tremendas para uma criança vendo isso daí. E quantas e quantas? Isso em nome da que nós chamamos de lei de justiça. Mas até que ponto? Nós sabemos que quando se olha para o Brasil hoje, falando de democracia, depois dessa ditadura que foi mais ou menos de 64 até a década de 80, então a gente percebe o quanto foi bom e ruim para algumas pessoas. Mas falando de democracia hoje, esse processo em que a gente passa por tudo isso daqui, tá? Onde você se governa para muito, que as pessoas desenvolvem esse processo todo, mas na prática, infelizmente, ainda tem pessoas se beneficiando, tá? O interessante no Brasil, eu acho que a nossa política deveria ser mais ou menos assim, o processo eleitoral. O cara era eleito só por 5 anos. Fez os 5 anos, não tem mais direito a se reeleger em lugar nenhum. Vai voltar a fazer o trabalho que ele tinha também. Se era professor, se era o cara que trabalhava numa fábrica, ia voltar para o mesmo trabalho de antes. Não ia mais exercer poder político no Brasil, porque infelizmente aqui no Brasil você pode ser político por 30, 40, 50 anos. Só vai se reelegendo a cada eleição, vereador, prefeito, daí se segue. Então botaremos por 5 anos, governou 5 anos, pode ir embora e não volta mais. E a gente percebe que no Brasil, se você pegar o governo, um exemplo do PT que foi 8, mais 4 da Dilma, seriam praticamente 16 anos de governo, tá? Do Partido dos Trabalhadores. E dentre outros partidos que tinham segundo, terceiro, depois passava de um para outro, só fazia essa troca. Então se a gente fizesse esse estilo,
a gente tinha a possibilidade de encontrar pessoas que pelo menos iam tentar buscar o que a política tem como objetivo principal, que é o bem comum. Mas são coisas que não acontecem. É mesmo que você contar uma historinha, alguém acreditar que o Brasil vai mudar, vai acontecer um milagre, as pessoas vão se desenvolver e o país vai ser o melhor do mundo. Porque se você perceber a questão de extensão territorial do Brasil, existem estados no Brasil que são maiores do que países na Europa. Então o Brasil, com tanta riqueza mineral, dentre outras coisas, mas o que a gente percebe? Não conseguimos deslanchar economicamente, ainda somos dependentes. Antigamente falava países de terceiro mundo, a visão mudou para país emergente, onde há uma possibilidade de uma mudança, dele interagir dentro da sociedade, se desenvolver mais, mas no Brasil, infelizmente, com toda a extensão territorial que tem, umas grandes fontes de riqueza natural, mas ainda só é para exploração. Alguém está se beneficiando, tá? Com tanto recurso que existe no Brasil, pessoas se beneficiando com esse processo todo. Então, se eu estou na democracia, aquele cara está analisando esse processo todo, ele tem que encontrar um mecanismo em que as pessoas sejam favorecidas. Então, existe a questão dos royalties do petróleo. Lá no Rio de Janeiro, teve pessoas que queriam fatia maior desse bolo, porque é uma quantidade de se trabalho de mineral muito grande. Mas empresas que trabalhavam, que exerciam esse poder aí, dessa manipulação desse petróleo, é a Esso, é a Shell, que não são do Brasil. Petrobras está ali, mas com toda a corrupção que existiu dentro da Petrobras, muitas pessoas se beneficiaram com esses recursos que nós temos aqui nossos, e as pessoas estão com esse olhar de interesse. Então o Brasil é que nem aquela laranja, em que as pessoas vão consumindo essa laranja, o bagaço joga fora, porque não serve mais. Então o Brasil, com uma grande extensão territorial que nós temos, poderíamos ser um país com uma grande potência, mas é quem está exercendo o poder de governo que ainda não percebeu isso, que ainda é manipulado, é orientado pela concepção de outros países, porque a história contribui muito para isso. O Brasil, no seu processo formativo, por ser colônia de Portugal, quem é que vinha para cá para o Brasil? Lá de Portugal. Eram os assassinos, as prostitutas, os ladrões eram mandados para cá. Então você imagina, essas pessoas vêm para cá, se relacionando dentro do nosso país, e o reflexo está aí na corrupção que a gente vê no nosso país, que é um país muito corrupto, em que você pensa que corrupção é besteira. Se você está fazendo a sua prova, você pescou, que é um ato de corrupção, um ato ilícito, você está contribuindo para essa mancha continuar no nosso país. Qualquer coisa que você faça, a mínima que seja, ela tem esse impacto direto na sociedade. A gente pode pensar que é besteira, mas qualquer atitude que a gente tenha, ela tem esse impacto que desenvolve na sociedade e as pessoas acham, imaginam como algo normal. Ah, eu vou fazer porque o outro já faz, deu certo para ele faz todo o tempo, toda hora. Então, a gente vê a dificuldade que se tem hoje de perceber que esses processos, que são históricos, se deu ao longo do tempo e ainda está bastante presente. Nosso papel hoje é olhar para a democracia, ditadura e encontrar isso aqui, a cidadania. Porque para vocês que estão no segundo ano, qual é o objetivo do ensino médio? É preparar vocês para o Enem? Pelo contrário, é você chegar no terceiro ano, concluir e você ser um bom cidadão. E o bom cidadão é você fazer coisa bem mínima. Uma coisa que eu acho interessante aqui na cidade, sempre observo, se você vai no shopping, existe aquela cancela, né? Então você pega lá o bilhetezinho, você passa na máquina e abre e você sai. Pessoas pegam um papel, eu acho isso um absurdo, às vezes falta de cidadania, tá a lixeira do lado, o cara joga no chão, ou deixa na máquina. Não tem uma lixeira do lado, por que a pessoa não coloca? É uma coisa bem simples. Então, a questão hoje, dessa consciência cidadã, ecológica, ela parte da gente. Mas, isso tudo começa onde? Na nossa casa. É lá que a gente aprende. Que ali é o primeiro, lembrando que a gente fala de relações sociais, é em casa que você tem o primeiro processo. É lá que você aprende essas coisas, o que é certo e o que é errado. Quando você vem para a escola, vai só dando uma complementariedade naquilo que você vive em casa. Porque existe uma concepção que eu não gosto muito, quando se fala de professores, são os educadores. Eu acho essa concepção errada. Educador é o pai e mãe. Professor é aquele que orienta, que te dá uma formação. Mas educador é pai e mãe, não é professor. A gente tem essa concepção, os educadores. Não, quem educa é o pai e a mãe. Colégio é que dá esse complemento, auxilia, tenta favorecer esse indivíduo. Então, falar desses processos hoje no Brasil são desafiadores. A gente precisa encontrar uma solução de tentar tirar a corrupção dentro desses três, mas principalmente desse daqui, porque senão vai continuar da mesma forma. A gente não vai conseguir desenvolver esse processo todo. Vamos ficar à mercê de homens e mulheres que exercem esse poder aqui no Brasil, desses atos aí de governo, onde ele acha que pode fazer tudo, ou ela acha que pode fazer tudo, pode decidir.
está acima da lei, do bem e do mal. Se você perceber a questão política no Brasil, eu acho interessante. É um político que não pode ser condenado, porque ele é isento. Mas se é você, infelizmente, você tem que estar lá, porque você não vai ter o que o político tem no Brasil. Não devia acabar todos esses benefícios. Eu acho que o político no Brasil, como em outros países, devia receber um salário mínimo como qualquer trabalhador. Ele vai tirar o sustento do trabalho que tem, se ele é médico, se ele é engenheiro, professor, ele vai continuar o trabalho dele, porque seria um serviço. Já falamos em sala de aula. Um político no Brasil, ele custa mensalmente R$78 mil. Isso aí por mês, fora os benefícios que ele tem. Não paga praticamente nada, pega disso daí para ele, ele guarda, e tem o poder que ele acumula. Por exemplo, tem candidatos que acumularam em um período de 4 anos, R$4 milhões. Então imagina, R$4 milhões, seu pai que é trabalhador, sua mãe que é trabalhadora, em quanto tempo ela ou ele conseguiria arrecadar esse dinheiro, 4 milhões, em quantos anos? Enquanto um político em 4 anos, 1 milhão por mês. E o seu pai e sua mãe que está na luta do dia a dia, nessa briga constante, não consegue nem 10 ou 20% desse valor de R$1 milhão que o cara consegue em um ano. Então é triste quando a gente vê uma coisa tão boa, que é a democracia, que é esse regime político, onde você tem um governo dessa maioria, em que você escolhe um representante, mas, na prática, ele acha que é dono, que ele pode fazer tudo no nosso país. Então faça uma reflexão hoje, que tipo de governo vocês acham que seria a solução para o nosso Brasil hoje? E falando exclusivamente da democracia. Valeu, galera do Segundão, bons estudos e até a próxima.